Nós cremos, irmãos, que, à luz da palavra de Deus, a igreja é uma comunidade de famílias, né? Você traz a sua família a este lugar e aqui ela se relaciona com outras famílias, famílias que não apenas têm a empatia da convivência, mas famílias que têm a mesma fé no Senhor Jesus. E eu quero, então, trazer desse tema para compartilhar com os irmãos, por isso, abra sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, nós vamos fazer a leitura até o verso 4 do capítulo 6. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a atenção e reverência à palavra do Senhor, estejamos atentos ao que ela nos diz na noite de hoje. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor nesta noite às nossas vidas. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, irmãos, vamos rogar ao Espírito Santo de Deus que está no nosso meio, que nos instrua pelo seu poder e pela revelação da gloriosa verdade da palavra de Deus. Pai, nós, como tua igreja, aqui nos encontramos, atendendo, ó Deus, à santa convocação do Senhor, que no primeiro dia da semana o teu povo é chamado a se reunir como igreja, a congregar, para render graças ao teu nome, para bendizer ao Senhor da nossa salvação. Aqui está, ó Deus, o teu povo, nesta parcela da comunidade do teu reino aqui representado, e o nosso clamor, ó Deus, é que o teu Santo Espírito que está em nós e que está no nosso meio na noite de hoje, que o teu Espírito, ó Deus, possa realizar a obra que somente Ele tem poder para fazer, que é falar aos nossos corações. A nossa voz ecoa, Senhor, mas se muito atinge aos ouvidos. Mas a voz do Senhor, ó Deus, é irresistível. A voz do Senhor, ó Deus, é poderosa a ponto de penetrar a nossa mente, o nosso coração, de transformar, ó Deus, a nossa estrutura de pensamento, a nossa visão de mundo. Ó Deus, santifica-nos na noite de hoje pela Tua palavra. Opera, Senhor, poderosamente sobre nossas vidas. Não permitas, ó Deus, que voltemos para casa da mesma maneira que aqui chegamos, que sejamos amadurecidos, ó Deus, e crescidos no Senhor, pelo poder, ó Deus, que em nós opera. É assim que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus.
Amém. Irmãos, eu gostaria de lhe levar a refletir sobre a sua própria casa. E quando eu falo da sua casa, eu estou falando daqueles que nela habitam e que nós chamamos de família. A mensagem, então, de hoje vai certamente nos levar a refletirmos acerca do nosso próprio casamento, pois, à luz da palavra de Deus, irmãos, o casamento, ele é a célula máter da família, da sociedade. Aos olhos de Deus, quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio e colocam ali diante do Senhor o seu amor, o seu compromisso, a sua inteireza de coração, prontos a constituir uma família, o casal, já de per si, é visto por Deus como uma família. E Deus tem um propósito muito especial quando um homem e uma mulher se unem em casamento. Deus ali está operando a sua unidade em este homem e essa mulher serem vistos agora aos olhos de Deus como uma só carne, ou seja, uma unidade espiritual. Nós sabemos que é da vontade de Deus que este homem e esta mulher tenham filhos e multipliquem a imagem e a semelhança do Senhor, e logo também a procriação é apresentada para nós como propósito do matrimônio, mas também nós devemos lembrar que o matrimônio, ele é a expressão da nossa adoração diante de Deus. E eu queria então iniciar a exposição bíblica lhe levando a refletir sobre para que a sua família existe. O que faz com que dois jovens que até então solteiros se enamorem, se apaixonem, tenham um propósito de sair de casa, unir-se em matrimônio, constituir uma nova família e ali então passarem a ter objetivos, a terem sonhos, a terem expectativas realizadas. E dentro desse parâmetro, queridos, o primeiro que nós precisamos pensar é que uma família, ela nasce, ela surge para adorar ao Senhor. Nós sabemos que a biologia, ela define o ser humano como um homo sapiens, um homem que raciocina, e biologicamente está correto, não pense que vamos aqui desconstruir esse pensamento. Biologicamente, nós somos seres, de fato, racionais. Porém, a teologia e a Bíblia, ela apresenta o ser humano não apenas como um homo sapiens, não apenas como um homem racional, como um ser humano, uma raça que raciocina e que pensa. Mas, antes de tudo, a palavra de Deus e a teologia, ela ecoa acerca da natureza da raça humana e da humanidade como homo adorans ou como homo religios. E essa expressão quer apontar que a estrutura da nossa humanidade é feita para a adoração. Homo adorans, ou seja, um homem adorador, ou homo religios, o homem religioso. Ou seja, todo ser humano, a partir do momento em que nasce, ele é um ser adorador, ainda que ele tenha ou não consciência disso, ainda que ele perceba ou não o que ele adora ou o que ele deixa de adorar. E é especialmente sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, antes de entrar no assunto da família. Ele, antes de tratar sobre a relação da mulher e do marido e dos pais para com os filhos, ele chama a nossa atenção para pensar o seguinte: olha, vocês são uma família adoradora, vocês são uma família que prestam culto a Deus. Isso, queridos, sempre foi muito categorizado e claro nas Escrituras. Por exemplo, quando nós vemos lá no Antigo Testamento Josué liderando o povo de Deus para possuir a terra prometida, e quando eles chegam lá e tomam posse, o que Josué diz ao povo de Israel antes que eles adentrem aquela terra? Ele diz: olha, vocês estão prestes a entrar na terra dos jebuseus, dos amorreus, dos heveus. Lá tem muito altar, lá tem muita igreja, lá tem muito ídolo.
decidam agora a quem vocês irão adorar. Decidam agora a quem a sua família vai prestar culto e vai prestar adoração. E aí ele toma a frente e diz: eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, tomamos uma decisão. Nós não vamos adorar os deuses e os ídolos dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, Josué tinha a preocupação, antes de mais nada, do que se apropriar da terra prometida, a tomar posse da terra prometida. Antes de mais nada, ele quer saber quem vocês irão adorar. Essa deveria ser a primeira pergunta a um casal de noivos que está prestes a se casar. Não é onde vocês vão morar, não é para qual concurso vocês vão estudar, não é para onde vocês desejam viver a lua de mel, não é qual decoração que vocês vão fazer na casa de vocês. A primeira pergunta que deveria ser feita a um casal de noivos que está prestes a se unir em matrimônio é a mesma pergunta que Josué fez ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Ei, casal, noiva, noivo, marido, mulher, tem muitos deuses nessa terra, tem muitos ídolos no nosso país, tem muita igreja ao redor da nossa vizinhança. A quem vocês irão adorar? A quem vocês vão prestar culto? A quem vocês vão dedicar a vida de vocês? E a palavra de Deus convida cada nova família, cada novo matrimônio a responder: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O restante disso, queridos, é coadjuvante. É cena para preencher o livro da nossa vida. O enredo principal da nossa história não é a nossa profissão, não é com quem nós nos casamos, não é onde nós moramos, não é o patrimônio que nós adquirimos. O enredo principal da nossa história, o que vai valer a pena até o último dia da nossa vida sobre esta terra, é a quem nós adoramos. E volte os olhos um pouco comigo, então, no capítulo 5 ainda, do livro de Efésios, e perceba que o apóstolo Paulo, a partir do verso 15, acompanhe comigo, capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Adoração. Então perceba, quando você lê esse texto, e especialmente chega aqui no verso de número 18, quando o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, ele está fazendo com que a igreja reflita sobre por qual culto e por qual liturgia ela vai adorar. Quando a gente olha aqui, a gente pensa, e de fato é importante se dizer, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela condena a embriaguez. Mas aqui, nesse versículo 18, o apóstolo Paulo, ele não adentra com esse não vos embriagueis com vinho, como quem diz, parem de beber. Não é isso. Onde que está essa igreja? Éfeso. Quais eram os templos, nos tempos de Paulo, que tinha naquela região? Se você for voltar ali no primeiro século, você vai ver que na cidade de Éfeso tinha pelo menos 3 templos. Um templo a Afrodite, um templo a Diana e havia um outro templo a Dionísio. Quando você pega a história desses 3 ídolos, você vai lembrar que Dionísio, para o grego, ele era o deus do vinho. Ele tem o seu nome romano como Baco.
de onde vem a expressão bacanal. E quando alguém que estava ali nos tempos de Paulo, morando na cidade de Éfeso, era convidado a adorar Dionísio, o que ele fazia no templo de Dionísio? Ele bebia vinho até se embriagar. Se você depois, por curiosidade, der um Google lá sobre como que era a adoração a Dionísio, você vai perceber que todo adorador de Dionísio tinha como objetivo se embriagar com o vinho. Eles acreditavam que quando estavam embriagados com o vinho, o ser divino de Dionísio adentrava a presença deles, como se fizesse de fato uma possessão espiritual, e toda aquela algazarra, toda aquela gritaria, toda aquela euforia fosse para eles ali uma experiência transcendental. E isso era muito comum nos tempos de Paulo lá em Éfeso. E não é diferente, queridos, nos nossos dias. A verdade é que hoje a gente não chama mais o templo de Dionísio, hoje a gente chama de boteco. E quando a pessoa estava mal, quando a pessoa estava assim, lamentando a vida, sem saber, sem propósito, o que ela ia fazer? Ela ia para o templo de Dionísio, ela ia encher a cara. O que uma pessoa nos nossos dias ela faz quando ela perde o propósito de viver? Ela se entrega aos vícios, se entrega à bebida, e a embriaguez é como uma anestesia para o coração, para a alma, que faz com que eles, em algum momento da sua vida, parem de sofrer. O apóstolo Paulo, então, ele está colocando aqui em contraposição a adoração de Dionísio contra a adoração ao Senhor. Ele está dizendo aos Efésios, volte lá ao verso 15, vejam, queridos, prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo, olha, quando o dia for mau, não vá encher a cara no templo de Dionísio. Você tem que remir o seu tempo, você tem que ter sabedoria. E se você remir o tempo, e se você tiver sabedoria, ao invés de você se entregar a Diana, a Afrodite, a Dionísio, aos ídolos dessa terra, encha-se do Espírito de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vale muito mais a pena você estar cheio da plenitude do Espírito do que você estar embriagado com o vinho de Dionísio. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o pontapé da nossa vida é uma adoração. É uma adoração. E aí, diferente da embriaguez, ele vai dizer quais são os efeitos de eu e você, que somos filhos e filhas de Deus, sermos cheios do Espírito. Volte lá no verso 19. Ele vai dizer, olha, se você se encher do Espírito, você vai falar com salmos, você vai entoar louvor de coração e você vai cantar hinos e cânticos espirituais. Paulo está falando aqui de culto. Esse é o culto de quem é cheio do Espírito Santo. Veja, ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o que algumas perspectivas neopentecostais ensinam, né? E se você comparar, a liturgia neopentecostal tem muito mais a ver com Dionísio, com embriaguez, com nada, gritaria, bagunça, do que com ser cheio do Espírito. Ele vai dizer então, ainda no verso 20, você vai dar sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai. E a terceira evidência de ser cheio do Espírito, está lá no verso 21, ele vai dizer, você vai se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Perceba então que é quando ele termina essa terceira evidência que ele adentra no texto que nós lemos. E com isso eu quero lhe dizer categoricamente, veja, o Senhor, irmãos, está falando à igreja. Tem pastores que quando chega nesse texto só falta pedir desculpa. Olha, irmãs, desculpa, viu? Mas é que você... Não tem que pedir desculpa, não. Essa é a verdade de Deus. E isso diz respeito à sujeição. Ele vai dizer, onde existem pessoas cheias do Espírito, vai existir pessoas que se sujeitam umas às outras.
pessoas que vivem em ordem, porque no culto a Deus existe ordem. Não é bagunçado como se estivesse todo mundo embriagado. E aí ele vai dizer, a sua família precisa ser uma evidência de adoração. Então, na família que é cheia do Espírito Santo, existe ordem. E que ordem é essa? Uma ordem em que marido se sujeita à esposa, em que esposa se sujeita a marido, que filhos se sujeitam a pais e pais se sujeitam aos filhos. Agora, isso é como expressão de quem é cheio do Espírito. O marido que não for cheio do Espírito Santo, ele não vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher que não é cheia do Espírito Santo não será uma mulher submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Filhos que não são cheios do Espírito Santo não irão obedecer ao seu pai em tudo como é justo. E pais que não são cheios do Espírito Santo não criarão os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo agora vai desenhar para nós. Qual e como deve ser a estrutura, a organização, a ordem da nossa família, de modo que nós possamos dar testemunho de que somos cheios do Espírito Santo e não mais vivemos embriagados pelo vinho de Dionísio. E essa é a primeira pergunta, queridos, que você precisa responder não para mim, mas para o Senhor. A quem a sua família obedece? No texto aqui não entra, mas existe um outro ídolo que está ativo nos nossos dias, chamado Mamon. E tem famílias que são constituídas e existem casamentos que são feitos para adorar o dinheiro e não ao Senhor. Quantas pessoas não conduzem a sua casa fundamentadas no dinheiro, no lucro, no enriquecimento? Mas, pastor, eu trago meu filho à igreja. Traz, talvez como uma tradição da sua casa. Mas quando você manda seu filho estudar, é para ele ser alguém. E para ele ser alguém, pressupõe ele ter dinheiro. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que o Senhor nos demonstra. Se nós queremos que os nossos filhos sejam alguém, nós precisamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E você pode, sim, motivar o seu filho, dizendo, olha, filho, estude todas as ciências humanas e divinas, pois o conhecimento glorifica a Deus. Tirar um 10 na prova deveria trazer alegria ao coração do estudante, porque ele está conhecendo tudo aquilo que Deus escondeu na ordem da criação. Lá em Provérbios, o texto bíblico diz que a glória de Deus é esconder a sua criação, mas a glória dos príncipes é cultivá-las, é conhecê-las, é, de certa forma, observar a criação e enxergar que existem coisas que os nossos olhos não podem ver. Eu uso sempre a matéria da química, não que eu goste, né? Pelo contrário, confesso que me perseguiu durante toda a minha vida estudantil, mas quando você olha a tabela periódica e você vê aquelas letrinhas e a composição orgânica da natureza, você está glorificando a Deus. Olha, você respira um ar que são duas moléculas, né? H2 de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E saber disso deve trazer glória ao nome de Deus. Portanto, queridos, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como então deve ser o lar cristão? Veja lá, verso 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Irmãs, tanto as casadas quanto as solteiras, eu diria principalmente as solteiras, escolha um homem com quem você vai se casar, minha querida irmã solteira, que você não tenha resistência de se submeter a ele.
Queridas irmãs solteiras, quando você se apaixonar por alguém, olhe bem para quem você está se apaixonando e você deve se perguntar: eu estou disposta a me submeter a este homem, a quem eu quero que seja o meu marido? A palavra submissão aqui no grego, hipotasso, ela aponta para alguém que literalmente é uma auxiliadora. Eu gosto muito de usar a ilustração de uma cabine de um avião comercial, onde a gente sabe que na poltrona da esquerda está o comandante e na poltrona da direita está, antigamente chamava-se copiloto, agora primeiro oficial. O que Deus está falando aqui às mulheres? Imagine a sua casa e a sua família. Deus está dizendo assim: mulher, a sua cadeira é a da direita. Você é copiloto. Você é a primeira oficial da sua casa. E aí você vai dizer: quem vai sentar aqui, Senhor? Aí ele vai dizer: quem você escolher para ser o seu marido. Eu estou lhe exortando, minha querida irmã, que está solteira, obviamente. Escolha bem quem é o comandante que vai sentar na poltrona da esquerda. E aqui eu não preciso gastar tempo para dizer que o comandante e o primeiro oficial fizeram o mesmo curso. Não preciso gastar tempo para dizer que são dois seres humanos, não é? O comandante não é ser humano e o primeiro oficial é um humano de subcategoria, não tem nada a ver. Pessoas que levam essa orientação bíblica para esse discurso, dizendo: a Bíblia é machista, a Bíblia está rebaixando a mulher. Em hipótese alguma, a Bíblia está falando qual é a sua função na família. Eu tenho uma função lá no colégio, como o pastor Ricardo aqui me apresentou, eu sou capelão da escola. Eu não sou o diretor, eu não sou o professor, eu não sou o coordenador, eu não sou orientador pedagógico nem educacional, eu sou capelão, essa é a minha função. E isso nem me exalta e nem me rebaixa. Da mesma forma que o professor tem a sua função, que o coordenador tem a sua função, que o diretor tem a sua função, cada um trabalhando na sua função nem é exaltado, nem é rebaixado. Só está cumprindo o papel que lhe é designado. Dentro da família, nem pai e mãe vale mais que filho, nem filho vale mais que pai e mãe, nem marido vale mais que esposa, e nem esposa vale mais que marido. Cada um tem a mesma dignidade da imagem de Deus, mas que vai cumprir um papel funcional para que justamente essa família funcione e seja uma família que glorifica a Deus e é cheia do Espírito. Então, minha querida irmã, agora você que está casada, para que a sua família funcione bem, seja uma boa copiloto, seja uma auxiliadora, idônea, como a palavra de Deus diz, para o qual você foi designada. Sirva a sua casa como uma esposa que é cheia do Espírito Santo e que não está disputando liderança com o seu marido, que não está disputando quem ganha mais, quem é mais inteligente, quem é mais sábio. Pelo contrário, quando comandante e copiloto acertam, a aeronave pousa em segurança. Agora imagine você pegar um voo em que, de repente, o rádio da cabine solta para toda os passageiros e, de repente, a gente ouve prato voando, colher caindo, água derramando no painel. Você já vai amarrar o cinto, fazer posição de impacto, porque você sabe que aquele avião vai cair. Porque, ao invés de o comandante e o copiloto estarem trabalhando em prol do sucesso do voo, eles estão ali disputando e brigando. E aí, queridos, quando marido e mulher deixam de ser cooperadores mútuos e trabalhar e exercer sua própria função, nós estamos colocando a nossa família, a nossa casa em espiral de declínio. Para que isso não aconteça, minha querida irmã, seja então uma auxiliadora, uma mulher submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Pastor, eu estou casada, e se o senhor tivesse feito essa pergunta, veja bem com quem você vai casar antes, eu agora teria desistido, agora não vale mais.
agora o voo já decolou, agora o avião já está no ar, sua família já está em curso. E que você possa, minha querida irmã, ter um espírito quebrantado, para ser cheia do Espírito. E ser uma mulher submissa, não porque talvez o seu marido não mereça ou mereça. O merecimento aqui não entra em questão. O que o texto bíblico está dizendo a você, minha querida irmã, é que você não vai ser submissa ao seu marido se ele for um ótimo marido, se ele for um marido que ganha bem, se ele for um marido que tem, de certa forma, prestígio entre as pessoas, mas que você será submissa ao seu marido, e olha o que o texto bíblico diz no verso 22, como ao Senhor. É por causa de Jesus Cristo, não por causa do seu próprio marido, que você vai se submeter. É por causa de Jesus Cristo que nós cumprimos esse papel. Logo em seguida, então, queridos, no verso 25, o apóstolo Paulo agora vai falar aos maridos, e vai dizer assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba que na ordem funcional da adoração familiar, se queremos ser uma família que reflete a glória de Cristo, que somos cheios do Espírito, que a presença do Senhor é perceptível, você, querido marido, precisa ser um homem amável. Mas não apenas um homem amável, mas um homem que ama a ponto de entregar a sua própria vida. Veja, irmãos, o que se requer aqui dos maridos é que eles tenham disposição de serem, de certa forma, pessoas maleáveis. E eu estou dizendo aqui para os homens sendo um, não é fácil. O homem, por natureza, ele é seco e grosso. É um homem de poucas palavras, objetivo. Tá? Estou dando aqui a dica para as irmãs. Nós somos assim. Né? O filho pergunta alguma coisa para a gente, com 2 letras a gente responde. E às vezes isso é tratado com insensibilidade, com grosseria ou coisas do tipo. E é contra esta natureza, irmãos, que nós precisamos lutar. Nós precisamos manter o comando sem, ao mesmo tempo, sermos aqueles tiranos. E é justamente contra isso que o apóstolo Paulo está aqui combatendo. Lembre-se que dentro da estrutura grega da família, o homem era quase um semideus. Tinha que se pedir permissão para falar com ele. Os filhos quase não tinham acesso ao pai. Eram literalmente criados pela mãe para que o homem fosse à batalha. É só você assistir Esparta, você vai ver como que era a estrutura grega nos tempos de Paulo. Homens que morriam pela polis, mas não queriam morrer pela esposa. Homens que morriam pelo Estado, mas não queriam morrer pela sua família. Paulo está dizendo: maridos, amem as suas esposas, sejam amáveis para com as suas esposas, e não entreguem a sua vida apenas pelo Estado, morram por ela. E o que quer dizer morrer pela esposa? Você, homem, é chamado para enxergar a sua mulher como a pessoa mais valiosa da sua vida. Esse é o padrão daquele homem que é cheio do Espírito, que vai olhar para a sua mulher e vai dizer o seguinte: não existe nada, não existe ninguém que atraia maior interesse do meu coração e do qual eu entregue a minha própria vida, senão a minha esposa. É assim que um marido que é cheio do Espírito Santo deve olhar para a sua mulher. E aí eu falo aos rapazes solteiros: quando você se enamorar, olhe bem para ela e responda para si mesmo: eu estou disposto a morrer por essa mulher? Eu estou disposto a me sacrificar por ela? Um
quando eu leio esse texto, eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive com um pastor amigo meu, que quando seu filho estava ali perto dos 15, 16 anos, ele chegou com a notícia de que estava apaixonado. Pai, estou gostando da fulana. Pai, eu acordo pensando nela e durmo pensando nela. Espero que as notas dele não tenham caído. Geralmente cai, né? Quando o boletim do seu filho começar a cair, irmãos, já começa a ver se ele não está apaixonado. E o pai então perguntou, por quem, filho? Pela fulana. Que legal. A primeira pergunta que ele respondeu, que ele perguntou para o seu filho foi, você daria a sua vida por ela? Ele, não, pai, eu estou apaixonado, eu não quero morrer no lugar dela. Aí o pai virou e falou assim, meu filho, então você não está pronto para namorar. Quando você estiver pronto a morrer por alguém que você diz amar, então você está pronto para se relacionar. Ah, mas os meus amigos já estão namorando nessa idade, mas eles estão dispostos a morrer por ela? Pai, que história é essa de morrer? É paixão, é química, é adrenalina. Isso é o que a biologia diz. O que a Bíblia fala é além disso. O que a Bíblia diz é, você está disposto a dar a sua vida por aquela mulher que você quer chamar de esposa e que seja a mãe dos seus filhos? E aí, mais uma vez, o mesmo cenário da mulher. Pastor, se o senhor soubesse que é minha mulher, não ia dar vida por ela, não. Ou mulher tinhosa, ou mulher para roubar a minha paz, ou mulher para atrapalhar o meu jogo do Náutico, como o Ricardo aqui já me denunciou. E aí eu lhe digo, irmão, casou, o voo já está lá em cima. Agora vai ter que dar. Agora você não pode voltar atrás no propósito que Deus tem para você como marido. E por que você vai se sacrificar com ela? Pela mesma razão de se a sua mulher olhar para você e achar que você é um bocó, e ainda assim ela vai se submeter a você, da mesma forma que você, marido, olhando para ela, vai dizer, mas ela não merece. Ela não merece que eu morra. Eu não estou falando de merecimento. Estamos falando de doutrina bíblica, de revelação de Deus. E aí, sabe, queridos, como é que nós podemos trazer alegria, paz e propósito para o matrimônio cristão? Se seu casamento estiver em crise, marido, experimente amar a sua esposa incondicionalmente, como Cristo ama a igreja. Não espere pelas melhoras dela. Seja você esse bom marido, amável, sem ser grosso, né? Sem ter, como os adolescentes dizem lá na escola, uma sensibilidade de uma lixa. Seja alguém maleável. Trate ela com delicadeza e trate ela como a pessoa mais importante da sua vida. Eu duvido, se essa mulher não for cheia do Espírito Santo, que ela não vai mudar. A mesma coisa eu digo para as irmãs. Seu marido só está perdendo ponto com você, seja essa mulher que é cheia do Espírito. Seja submissa a ele, respeite a ele, mostre a ele o valor que ele tem. E eu duvido que se esse homem não é cheio do Espírito Santo, ele não mude as suas atitudes. Porque é o que a palavra de Deus diz. Essa é a função, irmãos, que homem e mulher têm para com a sua família. A partir, portanto, do verso de número 20, do verso de número 30, quando ele fala que somos membros do seu corpo, e fala do homem que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e no verso 32 ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele associa a nossa família à nossa igreja. O que você quer para a igreja do Sudoeste? O que você sonha para a igreja presbiteriana do Sudoeste? E aí você fala assim, vou dar essa ideia lá no conselho, vou falar com o pastor Ricardo, vou falar com os presbíteros, vou fazer isso ou aquilo. Comece a fazer na sua casa. Você quer que a igreja seja mais acolhedora? Comece a receber pessoas na sua casa. Você quer que a igreja seja mais operosa na evangelização? Comece você e a sua casa a evangelizar.
Você quer que a igreja seja mais estudiosa na palavra? Comece na sua casa a estudar a Bíblia. Por quê? Porque a casa e o lar cristão é a base da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que antes de governar a casa de Deus, o homem deve governar primeiramente o seu lar. Essa é a relação intrínseca da família e da igreja. Mas nós não temos só casais aqui. Eu quero falar para você, filho. E não apenas você, filho, que mora com o seu pai. Eu quero lhe lembrar que quando o apóstolo Paulo olha aqui o capítulo 6, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, ele vai trazer a base do porquê que o filho tem que obedecer o pai e a mãe. E lá no verso 2 ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. E de onde que Paulo ouviu esse mandamento, honra teu pai e tua mãe? Lá de Êxodo, capítulo 20, quando Moisés sobe o monte Sinai e recebe as tábuas da lei. A gente sempre olha para esse texto, irmãos, e a gente pensa que isso aqui é um mandamento para o departamento infantil, para a UPA e para a mocidade. Mas não é. Primeiramente, inclusive, não é. Quando Moisés desce com o decálogo, primeiro mandamento, não terás outro Deus além do Senhor. Para quem que ele deu isso? Ele chamou lá as crianças, né, que estavam saindo do Egito, e falou assim, crianças, venham para cá, não tem outro Deus. Não, todos os 10 mandamentos foram dados para o chefe da casa, para o pai, para o patriarca. Do 1º ao 10º, a responsabilidade de praticar os 10 mandamentos em casa era do homem, do pai, do patriarca. Logo, quando Moisés diz, honra teu pai e tua mãe como mandamento do Senhor, ele não está falando para a criança apenas obedecer os pais que deve obedecer. Mas ele está falando para você, pai, que já tem 50 anos, casado, com filhos, e que o seu pai já tem lá seus 70 e 80 anos. Você, com 50, 60 anos, precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Em quê? Em tudo. Você vai lembrar que lá em Deuteronômio, o Senhor cria, né, de certa forma, e dá uma lei acerca do cuidado das viúvas. E o Novo Testamento fala como que a igreja deveria cuidar das viúvas. E o que eles então falam? Que se a viúva ela tem filhos, que os filhos cuidem da viúva. Porém, se a viúva não tiver filhos que possam cuidar dela, a palavra de Deus diz, a igreja deve cuidar dessa irmã. Acontece, queridos, que os filhos crescem e se esquecem de todo o amor e educação e sacrifício que os seus pais fizeram por si. E aí você, pai de adolescente, eu lhe digo, persevere. Quando ele acha que o pacote de bônus chega por mágica no armário, na despensa, quando ele acha que o lanche do McDonald's é uma ficha que você tira do bolso quantas vezes você quiser, e ele não lhe agradece, e ele não reconhece o esforço que você muitas vezes faz por ele, não desanime. Um dia eles vão casar, um dia eles vão ter filhos, e aí, meu amigo, tudo vai mudar. Esse ano, meu mais velho completou 10 anos. Desde o primeiro dia do nascimento dele, irmãos, vocês estão vendo um novo homem. No primeiro dia, eu querendo ser aquele maridão, né, virei para minha sogra, disse, não, sogra, deixa, filho nasceu, minha esposa lá, cesárea, eu que vou cuidar desse menino. E eu estava tão apreensivo com aquela criaturinha nos meus braços que eu não dormi a primeira noite. Meu filho nasceu às 5 da tarde. Quando deu 9 da manhã, minha sogra chega lá no hospital, eu estava com o olho de zumbi. Ela falou, Mazinho, você não dormiu não? Como que dormes? Tem que ficar olhando esse menino aqui. Eu achava que eu não ia mais dormir o resto da minha vida, eu ia estar 10 anos sem dormir. Aí ela, não, vai para casa descansar. Aí eu fui, descansei, eu acho que eu hibernei uns 3 dias. E essa criança foi crescendo, eu fui trocando fralda dele, fui tendo conversas com ele. E sabe qual foi a principal coisa, irmãos, que eu mais aprendi como pai?
a ser um bom filho. Há 10 anos, eu ligo para o meu pai e para a minha mãe todos os dias. Minha mãe mora em Belo Horizonte, meu pai em Recife. Eu ligo para o meu pai quando eu estou saindo do Mackenzie e ligo para a minha mãe quando eu estou voltando para o Mackenzie. Bênção, pai, bênção, mãe, Deus abençoe meu filho, como é que está? Está chovendo aí, não está? O Náutico ganhou, não perdeu? Como é que está aí em Ouro Preto, e aqui, isso e aquilo? O assunto é o mesmo. Chega, eu fico ansioso quando meu pai ou minha mãe falam assim, filho, tem que te falar. Ai, meu Deus, alguma coisa nova. Porque eu ligo todo dia, aí teve um dia engraçado que eu falei, oi, pai, tudo bem? Meu filho, de ontem para hoje não mudou nada. Tudo tranquilo. E hoje eu vejo que eu honro meu pai e minha mãe. Eu tenho 43 anos, meu pai tem 72, minha mãe tem 66. Sabe como é que eu honro meu pai e minha mãe? Sendo amigos deles. Já vacinou? Já tomou remédio? Está precisando de alguma coisa? E eu preciso lhe dizer, querido pai adulto, que está criando seus filhos, você já perguntou para o seu pai e para a sua mãe se eles estão precisando de alguma coisa? Ou você simplesmente, não, eles têm aposentadoria, está tudo certo. Você já viu se no seu orçamento doméstico você pode honrar o seu pai e sua mãe? Para que o seu filho, criança e adolescente, está vendo vocês ensinando, isso aqui é o plano de saúde do vovô e da vovó, é o papai que paga. Por que, pai, que você vai pagar plano de saúde? Podia me mandar para a Disney. Não, papai vai honrar a vovó e o vovô e vai pagar o plano de saúde deles, porque eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. E sabe como é que seus filhos vão cuidar bem de vocês? Quando eles verem que vocês cuidam bem dos avós deles. Que vocês, passar na casa do vovô e da vovó? Vai. Tem que almoçar lá? Tem. Tem que buscar o vovô e a vovó? Tem. Por quê? Porque honra a teu pai e a tua mãe não tem prazo de validade. Mas esse mandamento também serve, e é óbvio que serve, para os filhos que vivem ainda na dependência dos seus pais. E aí veja que quando ele fala, é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe por que o apóstolo Paulo traz isso? Porque se você for lá para Deuteronômio, você vai ver como que era tratado um filho rebelde. E aí eu preciso explicar, filho rebelde não é filho desobediente não, tá, irmãos? Filho rebelde é marginal, filho que anda à margem da lei. Um filho lá em Deuteronômio que começasse a fazer coisa errada, o pai ia exortar ele, dizer, meu filho, para com isso, meu filho, corrige, meu filho, se você roubou, está errado, devolve. Lá em Deuteronômio diz que se o filho não ouviu o seu pai e a sua mãe, era o pai e a mãe, principalmente o pai, que ia, pegava o seu filho e levava até os anciãos da cidade. E dizia, olha, esse meu filho aqui é beberrão, esse meu filho aqui não quer estudar, esse meu filho aqui não quer trabalhar, ele está andando com gangue, ele está fazendo roubo, ele está cometendo coisas erradas. E aí sabe o que acontecia com esse filho rebelde? Os anciãos chamavam todos os homens da cidade, cada um pegava uma pedra e jogava naquele adolescente, aquele jovem, até ele morrer. Era a pena de morte. E aí Paulo está falando, honra teu pai e tua mãe, para que seja longa a sua vida sobre a terra. Porque se você não ouvir o seu pai e sua mãe dizendo, com quem você está andando? Para onde que você está indo? O que você está fazendo aí na internet? O que você está praticando? E você está falando, pai, isso é careta. Mãe, isso é ultrapassada. Não duvide de ter uma vida curta sobre essa terra. E aí, então, o apóstolo Paulo termina dizendo, e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por fim, queridos, esse texto aqui precisa ser também explicado. Muita gente pensa assim, né? O pai fala, filho, o almoço está na mesa. O menino fala, não, espera aí, bora, desliga o videogame, desliga a TV e vem para cá. Aí o menino pega Efésios 6:4, pai, você está me provocando a ira. Você mandou desligar meu videogame, mandou desligar a TV, viu o que o pastor falou e o pastor não falou isso. Viu, crianças? Aí eu estou vendo alguns rindo assim, viu, pai? Né? Não é isso. Né? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, como é que você, pai, não vai provocar a ira do seu filho? E a resposta está no próprio texto. Você não vai provocar a ira do seu filho se você criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que vai provocar a ira do filho?
é o filho olhar para trás e dizer: o meu pai não me educou, a minha mãe não me educou. Você sabe o que faz chorar a gente nos rios do Instagram? É quando a gente vê alguns rios saudosistas e enaltecendo aqueles pais que diziam não, que botava a hora para você voltar para casa, que dizia quando você podia ir, quando não podia ir. Aí você fala assim: nossa, aqueles tempos. E aí você tem, rios é para a gente ler comentário, né, irmãos? Aí eu vou lá para os comentários. O que tem nos comentários? Meu pai era assim. Graças a Deus, minha mãe era assim. Eu nunca vi um adulto olhar para trás e dar graças a Deus pelo seu pai e sua mãe que lhe deixou fazer o que queria, que lhe deixou ir para onde quisesse ir, que lhe deixou fazer o que dissesse: viva a sua vida, meu filho. Isso é pena de morte. Mas o pai que diz: filho, é até aqui, a hora é até aqui, o jeito é esse. Esse é o pai que, quando o filho cresce, ele não ficará irado, pelo contrário, ele ficará grato. Logo, se seu pai mandar você desligar a TV e almoçar, desligue a TV e vá almoçar. Você pode estar achando: nossa, pastor, que conselho maldado que o senhor acabou de dar. O senhor acabou agora, né? Vou ter que almoçar na hora certa e tal. Daqui a 20 anos a gente conversa. Você vai ser aquele rapaz, aquela moça que vai dizer assim: graças a Deus, porque o meu pai e a minha mãe me criaram e me disciplinaram no Senhor. Queridos, eu quero concluir essa reflexão dizendo que nós temos uma grande missão neste mundo. O mundo de hoje está cada vez mais híbrido, soft. Você falar de função e de papel hoje em dia é quase você assinar um atestado de retrógrado. E eu quero lhe dizer, ter um lar cristão, uma família cheia do Espírito, onde cada um cumpre o seu papel como o Senhor lhe determina, é você não ter medo do que vão lhe chamar, do que vão dizer a seu respeito. Eu quero lhe encorajar a experimentar ser cheio do Espírito dentro do seu casamento, na educação dos seus filhos e na obediência aos seus pais. Quando cumprirmos, irmãos, esse mandamento do Senhor, nós vamos testemunhar ao mundo que a família é um lugar de bênção, que a família é um lugar onde nós temos a nossa comunhão com o Senhor e que a família, ela, de certa forma, é uma bênção para a vida da igreja. E esse é o meu desejo, que a sua família seja uma bênção para a Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Deus amado, eu quero te rogar, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão, para que eles possam ser uma família que funciona, uma família que é cheia do Espírito. Que os maridos que aqui estão possam, ó Deus, tratar a sua esposa como o bem mais precioso da sua vida. Que as esposas que aqui estão, ó Deus, possam olhar para os seus maridos e respeitá-los no Senhor e honrá-los. Que os pais, ó Deus, possam cumprir o seu papel de educar e criar os seus filhos na admoestação do Senhor, ao mesmo tempo, ó Deus, que honram e cuidam dos seus pais na velhice. Ó Deus, dá-nos essa graça de ter a nossa família funcionando para a honra e glória do Teu nome. Eu te rogo, ó Deus, por aqueles que têm a sua família, ó Pai, ainda quebrada, sofrida, que talvez os seus filhos não estejam mais na casa do Senhor, se rebelaram contra a Tua palavra, acham, ó Deus, retrógrado viver o Evangelho. Nós rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa alcançá-los, possa restaurá-los e trazê-los, ó Deus, à comunhão do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.